Olá, muito boa tarde. Este domingo celebra-se na Ilha de São Miguel a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Uma celebração que acontece este ano de forma mais expressiva, após impedimentos da pandemia, que vai marcar a análise que fazemos à liturgia de domingo. Estão para isso connosco neste programa o reitor do Santuário em Ponta Delgada, o cônego Adriano Borges, e o padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado, Padre Armindo, por estar connosco. Obrigado também ao cônego Adriano Borges por estar neste programa. E começávamos por si, cônego Adriano, para partilhar connosco. De facto, é o ano em que as festas do Senhor Santo Cristo vão ganhar uma expressividade diferente, até mesmo no tempo em que decorrem após a pandemia. Pois, passados 2 anos e que não tivemos a possibilidade dessa manifestação pública tão grandiosa como é a festa em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, este ano temos esta nova oportunidade de sairmos à rua, de celebrarmos a nossa fé de uma forma mais presente, que é o que todos nós desejamos e ansiamos, passados esses 2 anos de pandemia. Isso será certamente para os Açores, para a Ilha de São Miguel em particular, uma festa grandiosa. Esperamos muita gente, os nossos imigrantes já estão a chegar e estão a chegar em quantidades grandes, graças a Deus, e graças ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, que tudo isso é para a honra, maior honra dele, o Senhor da vida. Seja os açorianos que estão no arquipélago, seja os imigrantes, neste ano em particular, o que celebram, e após, acredito que, tantos constrangimentos por causa da pandemia? Pois, nos últimos 2 anos as festas limitaram-se a transmissões televisivas, foi a única possibilidade que havia, e fechados, quase encerrados dentro do Convento da Esperança. Este ano temos a honra e a alegria também de ter connosco o Sr. Cardeal Dom José Tolentino, que vem presidir às nossas festas. Claro que ainda estamos numa situação que não temos bispo diocesano, mas teremos também a presença do nosso administrador. O seminário também marcará a sua presença nestas festas e, claro, a grande maioria do clero de São Miguel também estará e marcará a sua presença. Claro que o ponto mais alto será a Eucaristia do domingo, a solene Eucaristia do domingo, e depois a procissão que percorre grande parte das artérias da nossa cidade, com a presença de todo o povo. E será, sobretudo, uma ocasião de gratidão, de expressar gratidão junto do Senhor Santo Cristo? Pois, temos muitas coisas para agradecer ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, dar-lhe graças pelo facto de podermos novamente fazer a festa e de estarmos todos juntos, darmos graças por este tempo de pandemia, que ainda temos algumas incertezas, claro que sim, mas será uma oportunidade de nós agradecermos tudo o que aconteceu. Mas também eu creio e gostava de dar este cunho a estes dias de festa de maior intimidade com o Senhor Jesus, de maior serenidade, e por isso mesmo teremos bastantes momentos de oração, de encontro, com 2 vigílias noturnas onde as pessoas ficam a noite toda com o Senhor em oração. E claro que nestes momentos de oração, que serão de ação de graças, naturalmente, mas também pedirmos e rezarmos pelo fim da guerra, a necessidade que a paz venha novamente para o nosso mundo, não só por causa da Ucrânia, mas também de outros focos de guerras que existem pelo mundo fora. E acontecem estas festas quando o próprio santuário e o Convento da Esperança não só tem uma comunidade religiosa que está a iniciar a sua missão, mas inicia também, e contava-me há alguns meses, se calhar já há anos, o cônego Adriano, que o próprio santuário quer ajudar os açorianos que têm de passar alguns dias em Ponta Delgada, nomeadamente para tratamentos clínicos. Pois um dos nossos objetivos, um dos nossos projetos a longo prazo, porque não é um projeto de realização rápida, mas contamos já a iniciar depois das festas uma secção das obras, portanto uma fase das obras, que com certeza será para receber as pessoas que venham para a nossa ilha para tratamentos, sobretudo tratamentos oncológicos, que são tratamentos que levam algum tempo e muitas pessoas que não têm nem família nem amigos
e vamos criar no santuário, no convento, um espaço para que essas pessoas se sintam o melhor possível durante o tempo que estiverem na nossa ilha. Vamos contar com um grupo de voluntários, de pessoas que colaboram com o nosso convento e com certeza dirigidos pela comunidade religiosa que temos a alegria de ter no nosso convento, as Irmãs do Bom Pastor, as contemplativas, mas que têm uma ação fundamental, não só pelo serviço que prestam, mas sobretudo pela oração. Muitos pedidos de oração são feitos no nosso convento e as irmãs têm essa função de oração, de serem as intermediárias entre aquilo que são os pedidos feitos ao nosso santuário, são intermediárias com Deus, com certeza. Cônego Adriano, agradeço-lhe ter partilhado connosco esta expectativa para as celebrações das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres e que, de facto, seja a Ilha de São Miguel, seja o santuário um ponto de encontro para tantos açorianos por estes dias. Muito obrigado por ter estado connosco neste programa. Obrigado, Muito obrigado. E seguimos agora com a análise à liturgia, nomeadamente aos textos da Bíblia que são escutados nas missas este domingo com o Padre Armindo Vaz. Antes, se calhar, de iniciarmos essa análise, vamos desde já escutar o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Sim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, acrediteis. Padre Armindo Vaz, que discurso de despedida é este que Jesus faz? Pois, realmente, esse é o contexto deste breve trecho do Evangelho de João. É o discurso da despedida de Jesus dos seus discípulos e do mundo. E ele, como podemos imaginar, está perante a sua morte, iminente. E nós sabemos que perante a morte uma pessoa acumula, apinha os seus sentimentos, deixa que as emoções mais profundas corram pelas suas veias para dizer ou para pensar o essencial relativamente, talvez, àquilo que ele mais amou, àquilo que a pessoa, aquilo de que a pessoa mais gosta, talvez as coisas que mais ama, as pessoas que mais ama. E Jesus, neste trecho, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Continua com o tema do amor neste momento de despedida dos discípulos. Amor que é a toda a humanidade. E aqui ele identifica-se praticamente com a sua palavra. Quem me ama, guardará a minha palavra. Dá muita importância à sua palavra, porque ele identifica essa sua palavra com o seu projeto de vida proposto ao longo de toda a sua vida, ao longo de tudo aquilo que ele foi anunciando, que foi dizendo e fazendo. Falar da palavra é falar da sua própria vida, do percurso de vida que teve. É a sua própria vida. É a mensagem que dimana da sua ação a favor da humanidade.
Esta palavra é uma palavra que não é uma palavra qualquer, é uma palavra que incendeia, é uma palavra que revela, mas também é uma palavra que constrói, que move, que comove. É a sua palavra. É uma palavra humana, mas que ao mesmo tempo faz encarnar a transcendência no humano. É a palavra que não é um conjunto de negações ou de proibições. É a palavra que dá um suplemento de alma. É uma palavra que promete um reino, o reino de Deus. Ora, ele diz, quem me ama guardará a minha palavra. Isto é, aderirá à minha pessoa e ao meu projeto de vida. E que desafio à fé acontece também aqui através deste texto, nomeadamente pela forma como termina este breve trecho, quando se afirma, disse-vos-lo agora antes de acontecer, para que quando acontecer, acrediteis. Está a falar da sua morte e ressurreição? Está a falar da sua morte e da sua ressurreição. E está a falar também daquilo que ele diz uns momentos antes. Quem me ama, o Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Ou seja, aqui Jesus está-nos a sugerir que nós, seres humanos, amando a ele e ao Pai, então temos o espírito de ambos dentro de nós. E somos amados por ele, pelo Pai, pelo Filho, através do seu espírito. Nós somos amados e então não somos vazios, não estamos vazios, estamos habitados por uma presença invisível, mas real. Ele diz que o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Quem é este Espírito Santo? Vejam. Realmente o próprio Jesus, porque ele diz, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se é em meu nome, é na minha pessoa. Portanto, é a minha pessoa que vem até vós, só que não vem já em carne e osso, vem como Espírito. Vem em Espírito, ou seja, é o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus ressuscitado que vem até aos discípulos. É isso que fará acontecer. E ele vos ensinará tudo o que eu vos disse. Vos ensinará, não como um professor, didaticamente, com uma linguagem bem apresentada, mas sim com uma conversação interior que é a moção, que é o motor da vida da pessoa, com a presença interior invisível dentro dela. É aquilo que São Paulo chama a lei do Espírito, não uma lei exterior à pessoa, como era no campo bíblico a lei do Sinai, mas é uma lei interior à pessoa. É o próprio Espírito Santo dentro da pessoa. Eu creio que podemos fazer uma ligação com a primeira leitura, precisamente através desse dinamismo da lei, e pedir-lhe, Padre Armindo Vaz, desta análise que fazemos aos 3 textos da Bíblia que se escutam nas missas de domingo, que olhássemos a primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, onde, em que contexto acontece aí ensinamentos e prescrições que são dados à comunidade para cumprir, e depois essa afirmação também final, quando também o Espírito Santo e os mestres dizem não decidimos impor mais nenhuma obrigação além destas que são indispensáveis. E de que obrigações falamos, entretanto? O contexto de que o Paulo falava é muito importante aqui. O que é que estava a acontecer? A Igreja estava essencialmente implantada ainda só no campo do judaísmo.
ia se estendendo para o campo do paganismo, isto é, ia atraindo muitas pessoas do chamado paganismo, isto é, dos não-judeus, para dentro de si. E temos que ter em conta que, nos princípios, os primeiros aderentes à mensagem de Jesus eram judeus. Jesus era judeu, os apóstolos são todos judeus, pelo visto, nem sequer Simão, chamado cananeu, seria cananeu, porque em algum sítio, em algum texto do Evangelho, é chamado zelotas ou zeloso. Portanto, todos seriam judeus, mas a mensagem de Jesus vai atraindo pessoas de fora do judaísmo, também graças à pregação dos próprios apóstolos. E o que é que acontecia, então? Os cristãos convertidos do judaísmo estavam a querer que os cristãos convertidos do paganismo observassem as leis do judaísmo. Sobretudo a famosa lei da circuncisão, isto é, que os pagãos, entrando para dentro do cristianismo, se circuncidassem também, porque diz o texto, e assim vos salvareis. É assim que podeis, se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Ou seja, estavam a condicionar a salvação da pessoa a um ato ritual e exterior que obrigava aqueles que não eram judeus, que eram aqueles que estavam a fazer a circuncisão. Ora, o assunto era muito sério. Não é questão de conservadores ou inovadores, não é questão de tradicionalistas e avançados. Não, esta questão estava a tocar na essência do cristianismo. Isto é, para quem se orienta o cristianismo? O cristianismo é para os judeus e portanto, para uma etnia fechada em si, com o cumprimento de determinados ritos, costumes e hábitos próprios? Ou é um conjunto de... é uma fé que deve estar aberta a todos os seres humanos que queiram aderir a ela? Disto se tratava. E então, houve discussões abertas, diz o texto, muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com estes judeus que estavam em Antioquia, fora de Jerusalém. Então o que é que aconteceu? Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, reúnem os apóstolos para debater esta questão. É o famoso, aquilo que se considera o primeiro concílio da Igreja, em Jerusalém. E para que decisões daí saírem? Que decisões vão sair daqui? Isto é, a tal questão, o cristianismo deve ter em conta as práticas e os hábitos e os costumes do judaísmo e, portanto, impor essas práticas a todos aqueles que aderirem ao cristianismo, ou deve abrir-se a todas as pessoas, a todas as culturas, a todas as civilizações e a todas as práticas, isto é, que forem próprias de qualquer pessoa e de qualquer povo. E a reunião terminou dizendo: o Espírito Santo e nós decidimos que o cristianismo é aberto a todas as pessoas e todas podem aderir, tendo os próprios ritos, a própria cultura, e deixamos-nos impregnar pelo Evangelho. Mas deixa aqui algumas obrigações indispensáveis, nomeadamente... Nomeadamente, evitar a carne imolada aos ídolos e as relações morais. Isto eram questões importantes. Isso sim, isso é para todos. Ou seja, evitar de qualquer modo a idolatria. Porque a idolatria é um aviltamento da própria pessoa. Porque os ídolos, e também as carnes imoladas aos ídolos, os ídolos são
ouro e prata, metal ou pedra ou madeira. Portanto, muito inferior, os ídolos são inferiores à própria pessoa. A pessoa prestando culto aos ídolos rebaixa-se, abaixo deles próprios. Portanto, isso não pode acontecer. Padre Armindo, temos já pouco tempo para a segunda leitura, mas vamos ainda a essa análise, capítulo 21 do livro do Apocalipse. De que idade santa de Jerusalém fala e que perfil adquire neste texto? Isto está no livro do Apocalipse, que é um livro atualíssimo hoje. Aliás, como sempre na humanidade, por causa dos comportamentos da humanidade. Livro atualíssimo. O que é que temos nós hoje? Guerras, conflitos, perseguições também ao cristianismo. Ora, era isso que caracterizava a sociedade para a qual o tal João, autor deste livro, escrevia. Os cristãos estavam a ser perseguidos no meio de guerras cruéis e terríveis, sobretudo por parte de Roma, que é chamada com nomes feios dentro do livro do Apocalipse. Sobretudo, o livro critica a prepotência das potências que impunham a sua vontade às pessoas. É o que estamos a ver hoje. Ora, o livro do Apocalipse foi escrito para incutir coragem, esperança nas pessoas, dizendo que Deus e a história darão razão aos perseguidos e à bondade. E diz-lhes, e então, aqui neste pequeno trecho, o autor apresenta-se como tendo uma visão, isto é, como contemplando a cidade santa de Jerusalém descida do céu até à terra. Ou seja, é uma visão da transcendência que vem até à nossa imanência e que diz como é o mais além, a tal transcendência. E o que é que diz? Usa o símbolo da Jerusalém Celeste, revestida como uma noiva e que tem portas abertas para os quatro lados, para nascente, para norte, para sul e para poente. Os quatro lados. Universalidade. É o símbolo da universalidade. A Bíblia fala dos 4 rios, 4 ventos, 4 pontos cardeais e aqui estes 4 lados do mundo. Ou seja, que o cristianismo é realmente para toda a gente, vinda de todos os povos. Todos eles são acolhidos na Jerusalém Celeste. E esse é o desafio que emerge precisamente destas leituras, que agradeço muito o Padre Armindo Vaz ter estado connosco a analisar e que são, por certo, desafiadoras para as comunidades que as vão escutar neste domingo. Muito obrigado, Padre Armindo, por ter estado connosco, onde quisemos, de facto, deixar propostas de análise à liturgia do domingo, que partilhamos consigo e que pode rever em agência.eclesia.pt. Desejo-lhe uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.